E aí, pessoal, tudo bom? Esses dias eu recebi uma cliente que ela estava com a queixa principal dela era muita dificuldade de emagrecer. E avaliando a clínica dela e o laboratório dela, o que a gente observou é que ela tinha uma deficiência importante de vitamina D, uma alteração nos níveis de cortisol, um cortisol extremamente baixo, e a tireoide dela no laboratório, os níveis de T3 estavam bem baixos, T3 livre bem baixo, e o TSH dentro de parâmetros adequados, abaixo de 2, e aparentemente no laboratório nada que chamasse atenção para a tireoide, né? Mas avaliando ela clinicamente, e eu já comentei em vídeos anteriores que o diagnóstico do hipotireoidismo é um diagnóstico clínico, a gente observou que ela tinha uma clínica bastante exuberante de hipotireoidismo. E interessante é que essa cliente, ela já vem acompanhando há algum tempo com alguns especialistas para perda de peso e sem resultados satisfatórios. E também essa cliente, a alimentação dela não estava ruim, pelo que ela estava me falando, uma alimentação bastante assim interessante até, não justificaria esse ganho de peso gradativo que ela vinha tendo e essa dificuldade de perda de peso, e ela também vinha fazendo atividade física. Então é uma coisa que chama atenção, está fazendo atividade física e se alimentando relativamente bem e não está tendo perda de peso, alguma coisa está errada, né? E aí você aprofundando a anamnese, a gente observou que ela tinha um hipotireoidismo, era um hipotireoidismo leve, porém que vinha se mantendo já pelo menos aí há meses, talvez alguns anos, que não estava sendo tratado, né? E o fato é que essa correlação entre hipotireoidismo e insuficiência da suprarrenal é uma síndrome, uma situação extremamente comum, mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina. Principalmente se a gente considerar que tireoide e suprarrenais são glândulas extremamente sensíveis a estresse, e a gente vê pessoas aí com questões de problemas de estresse prolongado, problemas familiares, problemas de doenças na família, problemas de estresse no trabalho, agora período de pandemia, nós estamos falando de estresse crônico, estresse que às vezes a gente está falando de meses ou anos para trás. E esse estresse sobrecarrega demais a tireoide e a suprarrenal, para que elas possam acompanhar esse período de estresse e acaba elas produzindo num determinado momento em quantidades maiores no organismo, os hormônios, mas que em determinado momento, por um estresse, uma fadiga dessas glândulas, elas começam a diminuir a produção dos seus hormônios. Então, por isso que o T3 dela estava extremamente baixo e o cortisol também, né? E uma vez que o cortisol está baixo, o cortisol é um hormônio importante que dá energia para o nosso organismo, e ele quando está em excesso é prejudicial, ele quando está em carência é pior ainda. Quando ele está muito baixo é pior ainda. E o fato dele estar muito baixo indica que a pessoa estava já numa fase de insuficiência suprarrenal já prolongada, né, de longa data, né, ou pelo menos aí de meses com essa deficiência. E uma vez que a pessoa está com deficiência de cortisol, a pessoa não tem energia. Ela comentou comigo que ela já acordava meio cansada, não tinha energia para levantar. Levantava porque não tinha opção, tinha que levantar, trabalhar, fazer suas atividades. Mas se ela pudesse, ficava na cama, não levantava. Porque a pessoa já acorda desse jeito, já acorda cansada, não tem muita energia, não tem disposição para fazer as coisas, não tem disposição muitas vezes para fazer atividade física, faz o que tem que fazer na marra, porque não tem opção, mas faz numa forçação, né? E outro detalhe é que quando você tem uma deficiência de cortisol, os níveis de TSH, que é o hormônio produzido lá na hipófise, que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios, os níveis de TSH vão estar naturalmente baixos. E aí você olha o laboratório e você fala, não, o TSH está bom, então você não tem problema de tireoide. E aí isso é um grande erro, porque na verdade a pessoa já está com hipotireoidismo já aí patinando, não resolvendo, não tratando, e aí não vai ter resultado, e o peso vai continuar ganhando e não vai conseguir perder peso, né?
Então é fundamental que a gente avalie o contexto conjunto de uma forma sistêmica, né? E nesse caso específico, essa cliente a gente teve que focar no tratamento tanto da tireoide quanto da suprarrenal. Isso não é raro acontecer, esse tipo de situação, né? E nesse caso o tratamento também não é um tratamento com medicamentos, com um tratamento de curto prazo, em 1 mês, 2 meses vai resolver o problema. Nós estamos falando de um estresse aí de meses, talvez anos, em que esse processo de desequilíbrio hormonal vem acontecendo nesse período aí. Então, além da correção das vitaminas, minerais, suplementação, corrigir as deficiências, ela tinha deficiência de vitamina D e outras deficiências que nós acabamos por corrigir, ela também, nós tivemos que tratar a tireoide e suprarrenal de forma específica, e aí sim a pessoa acaba tendo melhora clínica, e mais para frente, aí sim você começa a ter, uma vez que a tireoide começa a funcionar direito e a suprarrenal também, você reequilibra esses níveis de cortisol e de hormônios tireoidianos, a pessoa começa a ter uma energia, começa a ter uma disposição, começa a treinar de forma mais intensa e começa a ter a queima de gordura que ela não estava tendo até então, né? Acelerando o metabolismo e acelerando essa queima de gordura. Então fica esse recado que muitas vezes não adianta a gente querer tratar laboratório, querer ver lá, a TSH está normal, não precisa tratar. A gente tem que focar na queixa da pessoa, na clínica, né? A gente não trata números, a gente trata a pessoa como um todo, né? E aí sim a gente aumenta muito a chance de sucesso no tratamento, de atingir os objetivos que a pessoa tem, tá? Fica esse recado, procurem um especialista nessa área e avaliem seus níveis de cortisol, seus níveis de hormônios tiroidianos. Se você tem esse tipo de queixa, a gente fica à disposição aí para tirar dúvida e tamo junto aí, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Obrigado.